saudando aqui o nosso, em nome de todos os que fazem a rádio FM Igaraçu, em nome do nosso grande repórter Yuri Gomes. Yuri Gomes tem a grandeza aqui, que a gente se curva a ele, nós somos pequenos na frente dele, e a gente o conhece, não é de hoje, né, Yuri? A gente conhece sua história, a gente conhece sua vida, sua trajetória, e você não chegou aqui por acaso. Você tem luta, preparo e, acima de tudo, Deus no coração. Obrigado. Deputada, gostaria que você fizesse no início aqui dessa entrevista um balanço das suas atividades na Assembleia Legislativa do Piauí nos últimos dias. A gente tem a gente diria 10 meses de mandato, né, que começou em fevereiro, trabalhado muito, incansavelmente. Alguns até dizem assim, uma deputada de primeiro mandato tem já mostrado mais do que muitos que têm muitos mandatos. Mas é porque tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta se doar muito. A gente tem cumprido como a gente propôs ao parnaibano e como a gente disse ao parnaibano quando aceitou a missão, que a gente iria para a Alep para tentar todos os sims para Parnaíba, e que não deixaria Parnaíba sem representante, e que continuaríamos, que a nossa missão maior era ajudar o prefeito Mão Santa em vida a concluir o seu mandato com grandeza e entregar uma cidade rica, próspera e feliz, como ele disse. Graças a Deus, nós não mudamos em nada das eleições de promessas de campanha até hoje. A gente tem mantido o nosso compromisso com a população, nossa mesma determinação, nosso amor e nosso compromisso. A luta não tem sido fácil, porque existe muitas cortinas de fumaça. Você vai para a Alep, que hoje você tem uma casa com 30 deputados estaduais, aí alguns dizem, só tem a gracinha de oposição, mesmo tendo partido eleito 7, é complicado. A gracinha ali não está apedrejando nenhum colega, mas ao mesmo tempo só tem a gracinha que hoje está tendo a coragem de tirar as cortinas de fumaça criada pelo governador, que tanto viaja. Aí alguns dizem, a gracinha é contra viagem. Não, eu não sou contra nenhum tipo de viagem. Até acho que gestores têm que viajar para trocar as ideias, para trazer algo. Agora, eu sou contra tudo que é excesso. Tudo aquilo que é fora do normal e dos parâmetros, e que não é analisado os custo-benefício, e que se joga como uma cortina de fumaça, com promessas todo dia, e que o povo está sofrendo, por outro lado, a miséria, com algo básico. E pior, nossa saúde, Yuri. A gente não pode ficar calado e nem amedrontado com governos que, por terem todo um poder legislativo, por terem todo o poder legislativo, quando a gente fala a nível estadual e federal de bancada, quando a gente diz todo, é maioria absoluta. E tem um presidente. E com 11 meses de governo do Estado, 1/4 do mandato praticamente, a gente não viu nada das promessas se concretizarem. A gente vê o contrário. Sai de uma promessa, entra na outra. Aí a gente faz uma pergunta. Será que precisa levar uma família inteira para passar 15 dias com um monte de assessor para a China e depois já ir para Bruxelas e depois já ir para outra coisa? Será que isso não é uma forma do governador de propositadamente ficar muito blindado, longe do país e tudo? Quais os resultados? Quais os custos? Qual a transparência? Enquanto isso, a população tem a quem para pedir algo. A gente está na segunda maior cidade. Nós fizemos requerimentos simples. Vou lhe dizer como requerimento simples, nada demais para um governador. Corpo de Bombeiro foi inaugurado, todo mundo sabe aqui, uma sede aí há milhões, eu não sei nem quantos anos já estava aí, para desde a época do Elton Dias, era uma promessa, tudo bem, vamos aplaudir a sede. Se está certo o lugar ou não, mas foi feito. Mas, por outro lado, está tendo queimadas em todos os lugares pelo tempo do Piauí inteiro, e nós somos planície litorânea, nós somos o núcleo da planície litorânea. O que acontece? Todo mundo fica calado, aplaudindo um prédio para enganar a população, enquanto os oficiais, a gente diria os militares do Corpo de Bombeiro, eles estão à deriva. Nós temos um carro hoje sucateado, nós tínhamos 2 sucateados,
Nós tínhamos 2. Hoje nós temos um sucateado. É o carro-tanque. Que é o que vai fazer o socorro do incêndio, direto, né? Do incêndio. Aí querem botar cortina de fumaça. O prefeito está sendo negligente com aterro sanitário. Estão subestimando o paranaibano. Em 7 anos, eu era à frente, nunca teve um incêndio no aterro sanitário. De forma esquisita. Já tiveram 2, um em cima do outro, quando vários vereadores de oposição passam o dia agredindo e falando do aterro. E para esclarecer para a população, o prefeito está tomando todas as medidas cabíveis do aterro, como tomou em todas. Tanto é que quem conteve o fogo e quem organizou o aterro foi a prefeitura municipal, porque o corpo de bombeiro tinha que ir e sair, porque só tinha uma viatura, não por falta de vontade, por falta de estrutura, e tinha outras, teve incêndio de um carro, de outras viaturas. Se entende o corpo do bombeiro, não entende, é o governador não entender que nós somos uma planície litorânea. Então aí a gente fala, isso é o novo, isso é um tipo de governo que a gente tem que se espelhar. Anunciaram aqui que ia abrir escolas integrais no começo do ano. Todas as escolas iam virar integrais. A gente pediu para que o governador explicasse como seriam essas escolas integrais e como seria o método, o cronograma de implantação e aonde iriam também iniciar essas implantações, em que cidades. Afinal de contas, nós somos a 2ª maior cidade, núcleo de um planície litorâneo. O que a gente vê? Enganação por onde anda, nós não vimos, já procuramos no site nenhuma de forma oficial implantada. Quando a gente fala de forma oficial, é a integral com todos os eixos. Porque não adianta eu pegar alunos e trancar como um semipresídio. Senão, eles com toda energia, que são alunos já de ensino médio, são alunos adolescentes, você prender num contraturno, sem as atividades corretas, isso não termina bem. Isso é um desserviço para a comunidade. Aí a gente passa na Escola Estadual Lima Ribeiro. Há 1 ano, eles não têm capacidade de botar um teto numa quadra. Na 2ª maior cidade, governador do estado do Piauí. Aí a gente vai no Elo. Meu telefone não para. Todo mundo que precisa de qualquer cirurgia, de qualquer queda, entra em desespero na 2ª maior cidade do estado. E qual é a resposta que o governo dá? Viaja, se esconde e bota um batalhão para blindar. Um batalhão de deputados que foram eleitos para servir ao povo, se voltam contra seu povo com interesses pessoal. E são movidos à ganância. Cada vez querem mais. É mais, e você não vê o que eles querem para o povo. Não tem proposta. Então, esse período todo, você vê a Expoapa. De novo, um não para Parnaíba. E um não feio. Porque foi, primeiro, Paulo Eudes tentou com o secretário de Agricultura Estadual, Fábio Xavier. Pediram para devolver para o prefeito, pedir diretamente para o secretário de governo. Eu fiz requerimento na Alep, mais de 20 ofícios, e tivemos uma reunião com Marcelo Noleto de 2h30. 2h30. E sem medo, podem botar o processo que quiser, doutor Hélio e doutor Florentino, que contra fatos não argumentos. Isso foi totalmente divulgado em mídia, foram eles mesmos que impediram junto ao governo do estado. Para quê? Com uma ideia pequena de que quanto pior, melhor, para que eles cheguem ao poder de qualquer jeito. Aí eu me pergunto, Parnaíba merece esse tipo de pensamento? Se antes até de terem um poder, já estão se comportando de uma forma mesquinha, pequena, opressora, ditadora, faltando com a verdade, sendo covardes com a população. E eu pergunto mais. Parnaíba deu 3 mandatos para alguns deputados. Certo? 3 mandatos. Aí algum me diz assim, por que a Gracinha não considera esse deputado legítimo de Parnaíba? Aí eu digo, não sou eu, é o parnaibano. Por que a gente não considera? Porque ele não traz, ele só leva. O parnaibano deu, mas ele não sabe agradecer.
Porque a gratidão não é com palavras, a gratidão são com atos. Nós precisamos nos dar a mão, independente de ideologia política, e ter respeito. Então eu não respeito colega que me fez proposta, todas as propostas para apoiá-los. Isso todo mundo assistiu, isso todo mundo viu esse ano inteiro. O que eu respondi o tempo todo? Eu respondi que 2023 era ano de trabalho, que eu queria ver o que eles tinham de proposta para a nossa cidade de trabalho. O que eu vi durante 2023? O que eu observei? Muita frieza, muita ganância, muita soberba, muita mentira e muita covardia com a cidade de Parnaíba. Então, eu sou parnaibana e não sou qualquer parnaibana. Sou uma parnaibana que aqui moro, vou continuar morando até meus últimos dias por opção. Porque aqui eu amo e aqui eu vou continuar lutando. Então, não tenho medo. Tenho um agradecimento pelo parnaibano. Somos mulher, não nos intimidamos e não gosto de vitimismo. Nunca fui uma mulher vitimista, mas também exijo respeito. Que alguns perdem o respeito achando que são maiorzão, porque podem intimidar, mas as coisas não funcionam assim. Não me intimido, não tenho medo e nem me vitimizo. Acho que a gente tem que ter fé em Deus, propósitos definidos e amor no coração. Agora, Yuri, como é que um parnaibano, num momento de crise, todo mundo sofrendo, municípios todos sofrendo, tá aí o país. Seu governador vive na Europa, não dá a mão para um município. Esses deputados não dão a mão para um município. Qual foi a emenda impositiva que esses deputados que tanto tiram votos daqui deram um Tilenol, pelo menos, para a Prefeitura Municipal de Parnaíba como grandeza? Eu desconheço. Esses 7 anos. Um Tilenol. Eu desconheço. Aí quer dizer que eles não têm condição de dar uma ambulância, eles não têm condição de botar muito dinheiro. Pois a Gracinha, no seu primeiro mandato, vai colocar milhões de emenda impositiva em Parnaíba. E a Gracinha, sem ser deputada, trazia milhões de emenda impositiva de Parnaíba com deputados federais e bancadas federais e sempre foi atrás, contra fatos no argumento. Então tem que deixar a pobreza de espírito. Tem que ter mais amor e tem que parar de muita ganância. Saber que a população é que precisa de um bom governante. Saber que a população é que nos colocou lá. No momento que fica essa frieza, essas cortinas de fumaça, aí você vem para uma GESPISA, estão botando uma lei agora. Vocês sabem o que é essa lei que o governador está botando na GESPISA? Tão defendida por deputados aqui votados, mas defendida por quê? Porque alguém vai lucrar com ela. Estão subestimando a capacidade do parnaibano pensar. O ex-prefeito Firmino Filho, o que ele fez? Ele fez Águas Teresina. Por que ele fez Água Teresina? Porque ele se recusou a penalizar a população de Teresina a ter que pagar pro resto da vida, ser escravizado por longas contas, não ter o retorno de crescimento, de desenvolvimento de saúde, porque tem o esgoto, que é saúde, tem a sustentabilidade, tem o meio ambiente, que é a parte de esgoto também, e temos a nossa saúde da água potável, que é o essencial. Ou seja, o que o Firmino fez? Não aceito, eu aceito Águas de Teresina. Mesma coisa que os que amam Parnaíba e não defendem Águas Parnaíba, e sim defendem Água Piauí, parnaibano, tendo que ser escravizado, pagando a conta de todos os outros estados, quando a conta era para ir para o governo do estado e não para o bolso do cidadão. Porque essa diferença é para ir para o bolso de quem? Do governo. Aí o governo pega e diz, mas nós vamos fazer um leilão que o primeiro é de 1 bilhão. E o que ele vai dar para os municípios? Que tanto sofreram. E pro que pagou a conta? Nós pagamos 60 milhões, nós parnaibanos, todo ano. O que vai ser em cada município? Como é que vai ser essa história aí? Quer dizer que os municípios, como sempre, vão continuar penalizados. Cada cidadão vai continuar pagando pro resto da vida conta cara, faltando água, se conformando, dizendo amém, muito obrigado. Nós já estamos tendo que ter carro-pipa, até no Catanduvas. Tivemos que botar carro-pipa. Porque tem algo muito errado. Quem está dizendo que isso aí está certo, que o governo se encontrou e que o governo está bom, é porque é um frio, calculista, desumano e só pensa em si. Mas eu não me surpreendo.
Quem foi que mais se omitiu na Covid em Parnaíba? Você viu, deputado, aqui na Covid, a não ser seus contratos de empresa? Quem foi parnaibano que viu? Quem faturou com a morte de um monte de familiar, enquanto estávamos todos nós na linha de frente, sem uma mão do governo e nem de nenhum deputado que aqui teve volta em Parnaíba? Viraram as costas até, tentaram, inclusive, que não viesse para cá na época. Todo mundo sabe, é só pegar as mídias da época. Respiradores. Nos boicotaram em tudo. Então, eu aceitei essa missão, foi porque os nãos nós sabemos que Parnaíba tem, mas nós vamos atrás do sim. E a gente já disse várias vezes, senhor governador, ele é o governador, não tem jeito. Quando o Monsanto responde assim, eu não sei nem quem é um governador, atentai bem. O prefeito da segunda maior cidade está dizendo claramente, eu não sei, eu nunca vi ele aqui a não ser na eleição, trabalhando e nem trazendo nada. Traduzindo, é um desabafo de um sábio político, do maior prefeito, do maior gestor, ganhando prêmios diretos, que está sacrificando todo mundo, abstendo sua vida, todo mundo se dedicando há 7 anos. Eu mesmo, quem me acompanha, vê aqui, eu acho que 2, 3 vezes que me vem almoçando, quando vem, mas não é porque a gente quer, não, é porque a gente se dedica de coração, a gente quer ver nossa terra, que não é fácil, não. Sair de uma zona de caos, como estava Parnaíba, numa situação de caos total em 2016, sem um deputado, sem um senador, sem governador dando a mão, e sem aumentar nenhuma taxa e nem oprimir nenhum parnaibano, sem perseguir um parnaibano, é só muita determinação, muita coragem, muito trabalho, muita luta, não tem milagre. Gestão não é milagre. Gestão é fazer muito com pouco e pensar no próximo. Você vê uma espapa dessa, como é que se critica? Só até onde eu acompanhei tinha 350 ambulantes na área gastronômica. Aí tem um deputado que diz assim, Parque da Gracinha. Eu respondo para o deputado, não, é o Parque do Amor. E a Gracinha foi só uma parcelinha do amor. Porque o parnaibano, o amor sempre cresce. O parnaibano não gosta de ódio. Não é um povo odiento. Não é um povo perseguidor, mas também é um povo guerreiro, sábio, sabe separar o joio do trigo e sabe, sobretudo, honrar a sua terra e sabe quem é quem. E não vai deixar qualquer um ganancioso sair perseguindo e oprimir nosso povo batalhador, não. Porque vocês sabem que por trás de cada pessoa daquela que leva uma bezinha para expor numa praça, numa exposição, são pais e mães de família. Não são marajás, não. São pessoas batalhadoras. A estes é nosso respeito. Outra, todos os empresários que se envolveram diretamente. Aí vem um dizendo, já está aparecendo o gasto da Expoapa. Desde quando se disse que não ia ter gasto da Expoapa? Se teve pouquíssimo gasto. Quase zero, nem bandas foram gastos, nem premiações tiveram gasto. Ou seja, dói a oposição do ódio. Quando algo dá certo para Parnaíba, vão lá, aplausos, sejam felizes e façam os outros felizes. Gente infeliz não governa. Gente desonesta só destrói. Gente gananciosa demais tem que estar distante dos cofres públicos. Então, Parnaíba conhece tudo isso, conhece nossa história, sabe que não nos encanta o poder pelo poder. Vivemos vários anos bem distante do poder e firme nos nossos propósitos como oposição. Perdíamos a eleição, mas não perdemos a honra. É nossa diferença, nossa história mostra. E para alguns que dizem que somos atrasados e que fez só algumas pracinhas, a gente tem que perdoar, né? Porque quem não conhece a cidade, acho que não sabe nem o nome das pracinhas, quanto mais o número de obras. A gente também não pode pedir que eles saibam o número de ruas asfaltadas, os próprios hospitais que realmente foram feitos. Quem só sabe olhar o número da sua própria empresa e olhar com ódio e querer o poder pelo poder, a gente tem que dar um perdão. O perdão a gente tem que sempre dar, não ter rancor, ter esperança e fé que um dia essas pessoas encontrem Deus, porque são pessoas que, no mínimo, têm pacto com o demônio.
Tem novidades de asfalto para a cidade? Hoje, o prefeito está assinando 20 milhões de reais de asfalto para a cidade. E já estamos lutando para mais de 30 milhões. Enquanto alguns críticos, a gente vai trabalhando. E a gente tem que agradecer também, que não tem tudo ruim em política. Tem vereadores que ajudaram também. Então, agradecer aqueles que sabem separar palanque político, que sabem separar ideologia política e não prejudicam a cidade. A gente repudia quando as pessoas não têm a obrigação de pensar igual. Não têm a obrigação de serem da mesma ala política e nem ter a mesma filosofia de vida. Mas elas não têm o direito de atrapalhar de hipótese nenhuma nossa cidade e nosso povo. Certo. Deputada, você falou também aí sobre o aterro sanitário. Você acredita que tenha sido um incêndio criminoso? Eu tenho 99,99% que sim. Eu acompanhei o aterro sanitário durante quase 7 anos. Eu era secretária de serviços urbanos. Ia no aterro, em média, de 2 a 3 vezes por dia, às vezes até de madrugada. Nunca assisti um incêndio ali. Nada mudou. O porquê desse incêndio? Do nada, isso à noite, e amplamente divulgado em rádios e oposições, falando direto no incêndio. As primeiras pessoas que lá aparecem são de ala do ódio, já bombardeando, sem nem querer saber, dizendo que era uma negligente da prefeitura, que tal. Quer dizer, não é bem assim. Por que não foram dar mão? Não foram buscar o bombeiro? Por que não foram ver o que era? Por que não foram ajudar? Porque é o normal. Quando eu era chamada em defesa civil, em serviço urbano para qualquer um, eu não perguntava o título de eleitor, eu ia para ajudar. Que é o normal. Quer dizer que aí tem que ver se o aterro é da prefeitura. Aí é que eles tinham que ajudar. Governo é maior do que prefeitura, Yuri. Governo tem defesa civil grande. Governo tem SEMAR grande. Por que eles não ajudam? Eles estão com muito dinheiro. Por que eles não repassam dinheiro para a prefeitura para estruturar o aterro sanitário? Por que ao invés de só reclamar, eles não se juntam tudo em emenda impositiva para resolver de fato e não passar para o Parnaibana a conta? Porque é isso que o prefeito está tentando equacionar. Tentando uma forma de resolver os aterros sanitários, mas sem transformar em grandes contas para o consumidor, que já é tão penalizado. A gente tem que ter responsabilidade. Ali tem a lado social, tem lado ambiental, e nós temos um problema maior lá dentro. O maior poluidor do aterro sanitário, isso o governo não fala. É a Gespis, que ganha da gente 80% da conta para esgoto e joga o esgoto todo lá. Porque não dá a lagoa de estabilização e não dá ao cidadão esgoto tratado, e aí fica Big Fossa, Big Jata, Big tudo que joga no aterro. O maior poluidor hoje, sem medo, é esse. A prefeitura já mudou que os medicamentos são incinerados, a prefeitura já evoluiu muito. Quando eu cheguei nesse aterro, nem balança funcionava. Até os garis a gente teve que botar para ter chamadas. Por isso que a Graciela é tida como muito dura. Então, a diferença você vê uma cidade limpa, você vê uma cidade funcionando, coisas que você não via. Você via vocês pagando muita conta, muito tributo, e IPTU subindo toda hora, injustificavelmente. Tudo era para o consumidor, que eu acho que é um modelo novo de gestão que eles querem. Eles vão querer, com certeza, transformar a vida de toda a gente da feira de mercados. Eles vão querer transformar no que eles transformavam, naquela intimidação, naquela opressão, o pequeno sempre com medo, ou você corre, ou você volta, ou você pega a polícia. Não era assim que era a nossa terra. Nós temos uma memória tão curta que a gente não lembra. Do caos de 2016. Você acha que essas famílias que sofreram não lembram? Esses batalhadores? Lembra como era o mercado Caramuru? O deputado tinha um projeto de 9 milhões lá. Ele fez. Ele mandou R$1 para o município. Pelo menos para ajudar. Então, maquete, conversa, as pessoas também sabem. Sabem quem é quem e quem realmente está trabalhando e quem não está. Agora a gente tem que ficar preocupado mesmo. São pessoas muito gananciosas, querem um poder pelo poder. Agora eu lhe pergunto, quem é candidato não é a gracinha. O candidato não tinha que estar dizendo para a população o que ele quer mudar, o que ele quer melhorar, como é que ele quer melhorar, e se a população acredita nele. Não é a gracinha só tem um voto. Por que o candidato estava querendo tanto apoio da Gracinha e agora está pirando tanto, falando mal da Gracinha, do Monsanto, de todo mundo? Quer dizer, ao próprio
pré-candidato, está mostrando que não tem caráter, que não tem consistência, que é incoerente. Porque a Gracinha sempre foi muito direta. Ela disse, tem um candidato agora, quero ver o que dá na hora de quem é deputado, mostrar o que vai fazer para a nossa cidade. Inclusive, eu dei um recado no começo do ano, que para ser prefeito de Parnaíba, para mim, tinha que morrer e dar a vida por Parnaíba. Sentido figurado da palavra, claro. E a previsão, quando é que vai sair esse nome apoiado pelo Mão Santa para sua Eu sucessão? acho que o Mão Santa é muito sábio. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com o prefeito. Ele tem uma sabedoria, uma vivência e um coração dos que aí muitos falam assim, um político em extinção. Eu queira Deus que não. Eu acho que ele vai ser um político que vai inspirar, encorajar muitos jovens, porque nós não podemos deixar com que os jovens se intimidem. Os jovens, eles não podem ser oprimidos e virar uma vila, o Piauí virar um domínio. Jovens têm que voltar a ter coragem. E nós vamos incentivá-los. E o prefeito disse, na sua calma, na sua sabedoria. O que ele falou ontem? Teve essa pergunta, lembra? Acho que João Carlos estava do lado. E aí, o prefeito, na sua sabedoria, na sua tranquilidade, nós vamos todo dia trabalhar muito mais. Nosso mandato é até o próximo ano. Quem está preocupado demais com poder é porque está pensando em roubar e não em governar. Então, acho que o prefeito é sábio. Ele já deu o recado e ele já disse que não está preocupado com isso, porque parnaibano é sábio, parnaibano sabe o que é, e na hora certa, o prefeito diz uma pessoa que ele confie nas características de parnaibano. Quando a gente fala parnaibano, é num sentido amplo, é quem tem amor por Parnaíba. Alguns se sentem zangado, fico muito zangado, muito revoltado, muito nervoso, quando diz que é forasteiro. Mas forasteiro, quando se fala, é justamente aqueles que vêm, tiram tudo e não amam, e não agradecem com ações, e se omitem. Não é o fato de vir de fora e morar aqui, não. Porque eu sempre disse e deixei claro, tem parnaibanos de coração, que às vezes se empenham mais do que o parnaibano que nasceu. Como tem o bom parnaibano que nasceu, tem também o que não é. Isso é normal, não tem nenhuma regra universal. Agora a gente tem que lembrar também que tem os forasteiros, que no sentido da palavra mesmo, que está se usando e se empregando, é num sentido claro de que vem só para tirar o que é bom da cidade. Mas eles nunca reconhecem o que a cidade dá e nunca dá nada em troca para a população. Ficam só em falâncias e sempre querendo mais. Esses não nos representam. Esses aí, eu acho que o mal por si só se destrói, o povo conhece, Gracinha não precisa entrar nisso. Gracinha só tem um voto, eu não sei por que estão preocupados tanto com a Gracinha. Eu só tenho um voto. Agora, o meu voto, na hora certa eu declaro, mas é só um voto. Então eu não tenho como ganhar uma eleição em Parnaíba. Conseguimos, da Pedra do Sal, algumas novidades, porque até nisso o governo Lula foi muito ruim para Parnaíba. Aí quando eu estou falando, diz assim, tá criticando o PT. Não, eu estou criticando o que está acontecendo no ano. Independente, ele é o presidente, independente de eu não ter votado nele, não é isso. Vamos ser, foi ruim porque tirou os recursos de Parnaíba. Então quem tira não é bom. E não teve os daqui que fossem atrás. Então a Gracinha foi. E interessante, a Gracinha foi atrás, deixando bandeira partidária do lado, foi atrás em políticos que nem têm voto aqui na cidade, muitas vezes. Foi atrás tanto da Ciro Nogueira, que é do nosso partido, fomos atrás de Júlia Coverde, de Átila Lira, mas fomos atrás também dos que não são. Fomos pedir socorro para a bancada Piauí, porque isso é natural. Eles também, de qualquer forma, precisam do núcleo como Parnaíba funcionando, se são piauienses. Depois que ganha, todo mundo é bancada Piauí. Então fomos atrás de Marcelo Castro, fomos atrás de Júlio César e de outros, que desculpa se eu tiver esquecido aqui os nomes. E, de forma direta e indiretas, alguns ajudaram. A ponte, que estava já sem recurso, você viu, voltou, e a ponte termina até o próximo ano. Ou seja, aqueles que lutam sempre por mal da cidade estão recebendo a notícia boa, já está tudo aí já encomendado, já estão partindo daquela parte que está sendo feita. É porque muita coisa vocês não veem feita, porque elas vêm pronta. Daqui a uns 60 dias, mais ou menos, aí já está com outra cara. Previsão entre maio e junho, já com a mudança do projeto da Caixa, e o dinheiro já totalmente viabilizado.
Mas quem foi atrás dos 6 meses, não foi a bancada que ganhou, não, da aula. Foi a Gracinha. Aí eu tenho que agradecer aos que ajudaram. Marcelo Castro, Ciro, mano, todos. A gente é grato, é diferente. A diferença é essa, a gente sabe dividir, é diferenciar o que é política de politicagem. A Expoapa, como é que uma grandeza daquela que nos colocou no primeiro ranking nacional de gado de elite, né, Lore? Nós tivemos arrematador da Noruega. Só num leilão foi mais de 500 mil arrematados. Os donos de gado, se soubessem, tinham trazido mais. Quer dizer, superou todas as expectativas. Maior vaquejada que teve. O leiteiro aconteceu. Tudo aconteceu. Não teve erro. Porque erro de uma poeira, todo mundo sabia que ele ia ter poeira. Aquilo não foi erro. Estava dentro do projeto. Ninguém tinha condição. Em todo lugar que tem vaquejada, né? E ninguém tinha condição de não ter. E eu não via ninguém reclamando. Pega as filmagens, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Hoje na capitania aqui, todos estavam lá, estavam agradecendo, disseram que nunca viram coisa tão linda. Ou seja, só a turma do ódio, do quanto pior será, gananciosa, que fala mal da própria cidade ao invés de engrandecer. Ali não era evento político. Aqueles políticos que tiraram o corte, tinham gente de todos os lados. Agora tem os miúdos, os mesquinhos, os que torcem para dar tudo errado, ao invés de dar a mão para o melhor prefeito do Piauí. E aí eu lhe pergunto, Yuri, para que serve um governo do Estado, com tantos deputados, com tantos votos aqui na nossa cidade, se não dão a mão na hora da necessidade de uma prefeitura, que todas as prefeituras estão com um problema financeiro? O que esse povo quer no poder? Se eles não dão a mão, a gente pode esperar, aí eles querem o apoio da gente. Como é que nós vamos credenciá-los para a população se nós estamos enxergando que eles são pessoas que não têm compromisso com a nossa cidade? Assim, uma zona de conforto, né? Uma porta larga. Mas não é nosso estilo ir para a porta larga. O nosso estilo é ficar o que é melhor para a nossa cidade. E o Shopping do Camelô? O Shopping do Camelô, que pediram para mudar o nome. Pediram para mudar o nome, os camelôs. Então, vou te dar notícia de primeira mão aí. Pediram para a Josiane e para o Paulo Pinto. Eles me passaram ontem e passaram para o prefeito, que eu estava do lado. Aí achei até bem interessante. Pediram para ser Shopping do Amor. Porque eles disseram que só o amor constrói. Então tá aí. Seu Shopping do Amor também, o próximo ano, andando a bem vapor, que são pré-moldados também, né? São etapas. Acredito que, pelo que eu vi ontem, o prefeito conversando com o Paulo Pinto e com os outros, que termina mais ou menos em maio, abril, por aí do próximo ano, já tem inauguração e já está todo mundo. E qual a vantagem para a cidade? Além da organização, do turismo, da economia, ele também tem um grande legado que ele vai deixar. Todos aqueles que eram oprimidos no centro, que sempre ficavam à mercê de se um outro prefeito ia me tirar, me perseguir, e que são batalhadores, vão estar agora com seu espaço regularizado e ninguém mais pode tomar. Ou seja, eles vão ter a dignidade de nunca mais ser perseguido por A, B ou C, que entre no poder com má fé. Ok, deputado, obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa, eu agradeço aqui. E o espaço está sempre aqui aberto para você falar para os nossos ouvintes de Parnaíba e da região. E vamos dar um abraço aqui para todo piauiense guerreiro, mas você está indo longe, está indo no Maranhão, Ceará, todo canto, todo mundo elogia o Yuri. E dizer para o nosso povo que com fé em Deus, com amor, mas também com muita reflexão, a gente tem que estar muito atento que o próximo ano tem muitas palavras bonitas, mas a gente não tem que acreditar em nenhuma. A gente tem que ouvi-las de todos, inclusive as minhas. Tem que ouvir de todos, pesquisar, analisar e saber separar o joio do trigo e não ser enganado, não ser massa de manobra. Parnaíba é grande, Parnaíba é uma cidade escolarizada, cheia de universidades. Parnaíba tem história de luta e Parnaíba nunca mais vai ser governada pelo ódio. Que venha mais amor. Obrigado.